Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas a mais um encontro do nosso curso Comida de Pensar. Chegamos à nossa penúltima aula, nossa 11ª aula, Ação e Pensamento, né, dentro desse módulo Ação e Pensamento. Nesta aula, né, que nós vamos tratar especificamente sobre identidades gastronômicas, ativismo e política pública. Seria aí quase a nossa cereja do bolo, né? Estamos chegando agora nessa discussão, depois da gente ter atravessado as questões históricas, sociológicas, filosóficas, estéticas, né? A gente chega nas identidades e na ideia de política, que não deixam de ser também muito relacionados a toda a nossa formação sociocultural, obviamente, e, claro, estética e política. Então, a gente chega aqui para a gente poder falar um pouco sobre como que a gente consegue perceber, né, ou reconhecer as identidades, ou essa diversidade, né, de expressões dentro ou a partir dessa ótica gastronômica, né? Antes de mais nada, minha gente, é importante a gente começar falando sobre como que a gente pode construir ou consolidar, né, o que a gente chama de identidade. E se existe, né, uma identidade gastronômica, né, o que seria isso? Para a gente poder pensar em identidade, é um tema que, obviamente, dentro da academia, ele não é muito simples de você evocar o tema identidade. Quando você fala em identidade, cria problemas epistemológicos para todo lado, né, quando a gente fala identidade. Hoje a gente tem uma sociedade muito baseada nessa busca por identidade. A identidade se torna também um lugar de pauta política, né, que a gente precisa até para poder dar visibilidade a pessoas, principalmente pessoas, né, dentro das nossas diversidades de identidades, ou da forma como a gente se identifica e se comporta ou está no mundo, né? O ser estar no mundo que o Heidegger fala, tá aí, é isso. Então, antes da gente pensar em identidade gastronômica, ou nos ativismos, na própria política pública, eu acho que é importante a gente dar esse passo atrás para tentar entender um pouco como que foram construídas, né, essas nossas identidades. Vamos pensar aqui um pouquinho, por exemplo, mais uma vez fazendo minha linha do tempo, não uma linha do tempo muito clara, não, mas poderia dizer que uma contextualização. Eu acho que o principal aspecto para a gente poder entender, para começar a conversar sobre isso, é entender o que é o sujeito moderno. Porque o sujeito moderno é esse sujeito da onde nascemos todos nós, né? Essa formação, né, da modernidade que vem aí no pós-iluminismo, você vai ter uma fratura, né? Você vai ter um rompimento muito importante dessa figura do sujeito. E a gente já vai atacar isso e bem em breve. Bem, inicialmente, eu gosto de abordar o seguinte. Primeiro, essa perspectiva um pouco contextualizadora que a gente pode dar a respeito de como a gente se pertence. A gente já falou em pertencimento, mas aqui eu estou falando nesse pertencimento um pouco mais abrangente, que a gente tem essa divisão de grupos por gerações, por exemplo. Quando a gente fala em gerações, a gente está falando que a gente está precisando se reconhecer no tempo e no espaço da nossa existência. E aí a ideia de geração, né, dessa ideia das divisões ou das separações geracionais, acho que ajudam a gente a perceber isso, entendeu? Tentar entender quais são as mudanças, né, de comportamento. Hoje a gente consegue olhar, sempre a gente consegue olhar com muita tranquilidade, né, para a geração que está vindo, reconhecendo as suas deficiências, né, ou as suas idiosincrasias. A geração millennial, né, que é essa da qual talvez normalmente a maioria das pessoas que fazem o Comida de Pensar são da geração millennial, né? Eu sou exatamente no momento da virada da geração X para a geração Y, né, que é a millennial. Mas se a gente for um pouco antes, a gente vai ter, principalmente na segunda metade do século XX, um reconhecimento muito nítido do que significavam essas gerações, até a partir dos próprios nomes delas. Você tem a geração Baby Boomers, que foi essa geração que veio, né, do pós-guerra, né, pensando também no aspecto principalmente da classe média,
em que a classe média, mais uma vez empoderada, ela também aproveita para ter muitos filhos. Então, uma geração que vem com muitas crianças, né? Vem com muitos irmãos. Talvez alguns de nós aqui tenhamos, né, ainda esse resquício, né, dos baby boomers, né, que foi um momento em que teve essa explosão de bebês, né, os baby boomers. E, obviamente, a gente está falando de uma classe média, né, ou seja, dos Estados Unidos, da Europa, imitada pela sociedade mais cosmopolita brasileira. Porque, afinal de contas, isso não faz muito sentido, essa medição, se a gente for para os nossos interiores tão sofridos do Brasil, né? Não precisa ser nem interiores, né? As periferias. E aí é uma outra questão que também a gente pode evocar em algum momento. Então, essa geração Baby Boomers, ela traz consigo essa centralidade, como a gente falou, da cozinha doméstica, ela vem com ela. E com essa centralidade da cozinha doméstica, também se torna importante essa mesa farta, com muita gente envolvida, né, com festas que envolvem a família inteira, primo, papagaio, etc. Então, é uma geração que tem a sociabilidade dela em torno da mesa acontece mais ou menos dessa forma. O que difere da geração vindoura, que seria a geração Coca-Cola, ou então a chamada geração X, que é essa geração que vem aí dos anos 60, 70, que nasce, né, nos anos 60 e 70, e que vai, então, viver sob o espírito, de fato, desse novo capitalismo artista, como a gente falou, quando citou ali a estetização do mundo, de Lipovetsky. Ou seja, ele vem dentro dessa era, chamada era também dos 30 gloriosos anos de design, né? Ele vem aí justamente muito disposto a se relacionar com o mundo capitalista, muito aberto à tecnologia, muito aberto ao consumo, né? E aonde tem uma expansão enorme do consumo. E aí vem a geração dos shopping centers, né? Os shopping centers nascem e começam a se popularizar a partir daí, dessa geração. É a geração que tem esse nome Coca-Cola, apelidado, né, de Coca-Cola, não sem motivo, né? A geração que começa a se alimentar cada vez mais de ultraprocessados, de uma indústria, né, dominante, que tem aí sua chancela governamental, né, para se beneficiar e poder ter, então, essa penetrabilidade em todas as classes. Ou seja, você tem uma nova dinâmica acontecendo aí também nas relações das pessoas. São relações que são muito mais mediadas agora também pelo signo do consumo. Então você começa a não que antes você não se relacionasse já com pessoas a partir, talvez, de disputas de classes, né? Então você vai até onde a sua classe está. É claro que você tem toda uma discussão marxista aí que pode vir a partir daí, tanto com muita releitura, né, de Marx, porque ele fica datado, obviamente, porque as relações começam a mudar, muito embora esse embrião da disputa de classes, eu acho que permanece muito forte até hoje, né? Podemos discutir isso. Para quem for mais antimarxista, assim, vai normalmente falar isso. Não tem esse negócio de luta de classe, disputa de classe mais, né? Mas também é uma discussão que a gente pode ter em outro momento. E vem a geração millennials, que é nessa virada dos anos 70 para os anos 80, né? A geração que nasce já na frente da televisão e com um domínio da televisão, como a gente já falou em outra aula, que é muito particular, né? Você se torna dono da própria programação, digamos assim, pelo menos você se sente assim, porque são os videocassetes, são os videogames, os cartuchos que você troca e começa a colocar para mudar de jogos, você enjoa de coisas mais facilmente. Então a geração millennial vai ser muito mais marcada por essa turma que nasce então nos anos 80 e começa então a viver sob esse signo, né? E vem então depois geração Z, e aí vão ter tantas outras. A Alfa, né, que dizem que agora é a Alfa, né, a galerinha que nasceu agora, junto com meu filho, nos anos 2010. Né? E a geração Z sendo essa que viria nos anos 90 ou 2000. Enfim, não existe uma medição, né, muito precisa, muito embora hajam estudos que explicam algumas projeções bem firmes, assim. O ano tal é marcado pela geração tal. Mas tá, por que a gente está falando dessas gerações? A gente está falando dessas gerações é porque o sujeito
somos nós, ele vai mudando a sua relação e a sua interação com o mundo ao seu redor, e também, a partir dos seus novos hábitos, a sua relação com as outras pessoas e até a sua própria forma de enxergar a vida e o mundo. O que faz com que tudo à nossa volta seja relativo quando a gente vai tentar explicar. Então, quando a gente vai falar de comida, a gente vai tentar explicar alguma coisa, a gente não consegue mais explicar de um ponto de vista único, obviamente. Por quê? Porque tudo muda, todas as perspectivas mudam, são várias. Não existe mais uma unidade de pensamento, nunca houve, tá? Mas eu estou falando de uma unidade do espírito do tempo, como houve em um tempo de outrora, até a Era Moderna, o início da Era Moderna. E agora a Era Moderna entra, então, colocando esse sujeito como um sujeito que perde o sentido de si e precisa, então, correr atrás de recuperá-lo. Então, ele está em constante deslocamento para poder encontrar o seu lugar no mundo. A gente está falando de identidades, a gente está falando disso, de uma busca pelo lugar no mundo. E aí, quando a gente chega na ideia de identidade cultural, a ideia de identidade cultural é bem interessante, assim, pelo menos para mim, porque ela vai para além da nossa identidade pessoal, né? Porque a identidade pessoal somos nós, como indivíduos. Reconhecemos, então, que temos uma identidade individual que faz com que cada um de nós sejamos indivíduos únicos, né? Na verdade, qualquer ser na Terra é um indivíduo único. E a identidade cultural é aquilo que vai nos unir a partir de propósitos, a partir de proximidades que sejam culturais, que sejam sociais, né? Que sejam psicológicas, né? E ele vai determinar, talvez, ou vai dizer muito mais a respeito de uma identidade coletiva. Então, a ideia do coletivo ela vai ser muito importante para a gente poder tentar conversar um pouco sobre identidade cultural. E aqui eu vou usar os escritos do Stuart Hall, né? O pessoal que já estudou aí sociologia, provavelmente já se deparou com os estudos culturais, né, do Stuart Hall. Quem não, procurem. É bem fácil assim de acessar. Ele tem esse livro que é sobre identidade cultural, falando justamente do sujeito moderno. Na verdade, fala do sujeito pós-moderno já. E uma conclusão que ele chega, que eu acho bem interessante, é de que não há conclusão. Não há conceito conclusivo, como ele fala, e qualquer julgamento é alegação teórica que vai ser colocado sobre essa ideia ou a proposta de identidade cultural vai estar sempre sob esse iminente risco de ser refutado. Então, não adianta a gente avançar muito em entender o que é uma identidade cultural, mas em tentar compreender a que ela diz respeito. Perfeito? E aí o próprio Stuart Hall vai nos oferecer aqui três concepções históricas sobre a identidade cultural, que começa a fazer sentido. Veja, dá para ele poder fazer outras concepções históricas para antes do projeto iluminista, que é onde ele começa. Mas por que não é interessante para a gente falar sobre isso? Por conta de uma questão geracional. Já há estudos que mostram que a gente só consegue lembrar, né, uma pessoa até, no máximo, 3 ou 4 gerações antes da gente. E quando eu falo pessoas, eu não estou falando, obviamente, das pessoas famosas, que estão atravessando os séculos e as gerações. Mas a gente está falando dentro do nosso relacionamento, pessoas comuns, né, pobres mortais, pessoas que tiveram apenas os 15 minutos de fama, são pessoas que vão morrer na memória das suas pessoas mais próximas, ali 3 gerações ou 4 gerações depois. Então, por conta disso, a memória, o traço histórico do sujeito antes da era iluminista era muito difícil de você identificar de uma forma tão estruturada ou tão detalhada, até porque o sujeito antes do sujeito iluminista é um sujeito histórico que se pautava muito mais pelo ambiente do que pela sua própria individualidade ou mesmo identidade coletiva, de grupo. Por quê? Porque antes do iluminismo, você tinha Deus,
E aí é aquela grande discussão. Eu tenho que fazer essa discussão, gente. Eu não sei quantos aqui neste fórum são cristãos ou têm essa a crença na cristã, cosmovisão cristã, enfim. Eu sou um deles, tá? Já para adiantar. Que me identifico, né? Fui criado também na fé cristã. Mas uma coisa que me dá uma preguiça enorme é ter que debater com essas pessoas, com os meus irmãos de fé, sobre a grande fala de Nietzsche, né, de que Deus está morto. Tem até um filme horroroso, um filme assim que comete as maiores violências assim em termos de sabe, ideológicos assim, sabe, enfim, é uma tragédia. Um filme chamado Deus não está morto, o nome é esse. Não sei quantos tiveram, né, o desprazer de assistir esse troço. E é um filme que tenta confrontar a ideia. Você chegou a ver, Camila? Aí, ó. E tenta confrontar da forma mais ingênua possível, né? Sabe? Enfim, é burra, inclusive, né? Porque ele não consegue, ele não chegou nem a ler o que for escrito. Ele partiu do slogan Deus não está morto para confrontar a filosofia, né? E o professor de filosofia que está ali, inclusive, ele representa muito mal, né, a classe filosófica, porque os argumentos dele são péssimos, né? Ele já começa com um argumento falando que... Como é que ele fala, gente? Ele fala para as pessoas declararem, assinarem um papel declarando que Deus está morto, senão ele não começa as aulas. E assim, dane-se se a pessoa acha que não está vivo, está morto, está aquilo outro. Até porque a debate do Nietzsche, a debate nietzschiano, aí vamos voltar aqui para a nossa vaca fria aqui, o debate de Nietzsche não tem nada a ver nem com Deus. Né? A gente está pensando muito mais em Deus nesse sentido da metafísica, da regência da igreja, né? Que se torna, então, a igreja, e aí a gente volta aqui para a nossa concepção histórica, a igreja faz do sujeito esse sujeito aprisionado, né, dentro dessa tradição no qual o sujeito ele não é por si, mas ele é exatamente aquilo que a igreja, e quando a gente fala igreja, é a igreja junto com o poder político, que é o que regia o espírito coletivo até então. Ou seja, estávamos aprisionados num espírito coletivo que não permitia as liberdades individuais de pensamento individual. Então é por isso que talvez cria-se tanta amargura em relação aos escritos de Nietzsche, quando ele entende que finalmente na sociedade chegamos ao sujeito iluminista, o sujeito iluminista que é o sujeito capaz, dotado de razão, consciência e ação. Ou seja, reconhece pela primeira vez que ele há sim uma identidade, ele tem uma capacidade de decidir por si, e ele não depende do coletivo para isso especificamente, vai depender para várias outras coisas. Então, esse sujeito iluminista é basicamente o sujeito que rompe, né, com a ideia da fé para poder trazer a ideia ou a perspectiva da razão. Afinal de contas, a gente está falando de uma era, né, que infelizmente é uma era que voltou, né, a era do negacionismo científico. A era do negacionismo científico, para a gente ter ideia, ficou para trás disso, né? E a gente conseguiu resgatar o negacionismo científico em pleno 2020. Isso aí foi muito doido. Então, em 2020, volta o negacionismo científico com toda a sua força e permanece até aí. Né? A ponto de hoje mesmo eu estar ouvindo, ouvi meu pai numa conversa assim, falando, né? Estava ali com ele, e ele falava com algum amigo dele, falando assim, rapaz, pelo amor de Deus, você é diabético, você é isso, você é aquilo outro, vai se vacinar, cara. Você pode, tá ali, ó, só é chegar no posto, você é idoso, entendeu? E o camarada tava sempre, ele falou, mas qual vacina que eu pego? Essas vacinas são esquisitas. Falou assim, você pega que tiver, entendeu? É melhor do que você ficar aí morrendo do coronavírus. Enfim, é o tipo de debate que não era preciso ter, mas que a gente está tendo. Mas o curso da vida seguiu, e isso, inclusive, essa consequência faz parte da fratura, né, dessa identidade fraturada que a gente carrega no nosso tempo de hoje. Então, o sujeito iluminista ele é entendido como tal. É um sujeito que é o super-homem nietzscheano, né? Que é o sujeito que é capaz de dar conta de si. E inaugura a era da razão. Né? Kant vai ter uma presença muito notável aí para poder levar adiante essas questões da razão, né? com a sua crítica, né, da razão pura.
Então, a gente vai ter esse sujeito, que é o sujeito que coloca o pensamento, então, acima dessa ordem estrutural e dogmática. E a gente entra logo depois numa era do sujeito sociológico. E aí, já depois, né, da Revolução Francesa, como marco histórico, né, usando aqui, ele vai refletir a complexidade desse mundo moderno que começa a se abrir. Então, ele chega e se desenha, a partir do século XVIII e depois dele, ele vai criar, ou ele vai conceber identidades que são formadas tanto pelo espaço interior como pelo espaço exterior. Ou seja, não deixamos de ser quem somos, somos sim capacitados, dotados de razão, mas o meio em que a gente vive nos influencia mais do que a gente estava achando na era anterior. Ou seja, nós somos, então, esse sujeito dignos, né, de observação sociológica, conforme o Stuart Hall nos ensina, até ele chegar no sujeito pós-moderno. A ideia do sujeito pós-moderno é a ideia do sujeito do século XX. E não é diferente do sujeito que somos nós ainda hoje. Podemos pensar em novas instâncias, né, de sujeitos a partir de agora, mas o último que Stuart Hall dá conta, obviamente, né, seu estudo é limitado a isso, e ele mesmo já deixou como testamento essa ideia de que, olha, isso vai mudar, então não se contentem com o meu trabalho, sigam adiante. O sujeito pós-moderno, então, ele carrega uma identidade fragmentada. São identidades múltiplas e contraditórias, e temporárias, e cambiantes. Veja, a nossa identidade de sujeito pós-moderno, ela tem como traços principais a ausência ou deslocamento dessas identidades. E é por isso que a gente vive numa era que ela é muito dotada, é muito dominada por esses ventos de tendência. Tendência se torna uma palavra de ordem não só para a moda, para a gastronomia, como a gente já tem conversado tanto, né? Tendência gastronômica, mas tendência se torna algo que reflete, na verdade, o sujeito pós-moderno. Quem somos? Somos pessoas de tendências. Somos pessoas que, diferentemente das eras anteriores, estamos muito mais suscetíveis a mudanças. Isso não significa evolução, mas também não significa um retrocesso. Eu acho que significa apenas o que é. E aí, gente, vamos pensar em identidade. Essa perguntinha está aí para vocês, mas daqui a pouco a gente vai nela, já antecipando. Ficou clara a explanação assim, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, enfim, trazer alguma questão, fiquem à vontade. A pergunta que eu gosto de fazer é: tá, a gente falou em identidade cultural, a gente falou nessa nossa relação. E a identidade gastronômica, que a gente começa a falar de identidades gastronômicas. A gente fala que, poxa, porque o Brasil ainda precisa fortalecer a sua identidade gastronômica para o exterior, para conseguir se abrir ao turismo, sei lá, né, para se fazer reconhecida. A identidade gastronômica da Itália é muito assim, a identidade do Peru é assado. Então a gente começa a enxergar essas identidades gastronômicas a partir daquilo que a gente vê de fora. Mas a pergunta é, beleza, identidade gastronômica existe? Comida teria identidade? Comida tem viés político? Comida tem gênero, por exemplo? Né? O que seria comida nesse aspecto? Bem, a gente entende ou a gente concorda, pelo que a gente tem conversado aqui nesse fórum, que comida é cultura. E como cultura, ao longo desse processo, a comida obviamente tem autorização de integrar o sistema identitário de uma pessoa, de um povo, não é isso? Só que é claro que a comida mesmo, comida iluminista, comida sociológica, comida pós-moderna, ótimo, legal, é isso mesmo. Ela vai acompanhando exatamente o sujeito. Porque a comida, obviamente, a comida, ela sozinha, ela não possui identidade porque não é gente. Precisa ser gente para ter identidade. O que, infelizmente, traz, né, o entendimento de que, por exemplo, bolsominion é gente. Né? Porque, enfim, é uma identidade, galera.
O que faz com que Camila se amarre, né? Não quer alfinetadinha. É porque agora não tem como disfarçar, não tem como ser sutil mais. Na época que as sutilezas não dão conta, né, da expressão. Pois o que faz com que a comida adquira uma identidade, e é onde está a grande resposta do nosso curso, tcharam, é a gastronomia. A gastronomia é o que eu entendo neste momento, tá? Veja, há várias formas de se pensar a gastronomia, mas para este objetivo do curso, a gente vai entender a gastronomia como o processo que vestiu a comida com o que a gente chamou, o que a gente chama de identidade. Ela que agrega esse valor identitário a uma proposta da comida, como esse feito cultural. Portanto, a comida não tem viés identitário, mas é o momento em que ela atravessa o campo simbólico da cultura, o adquirir. E aí vem uma das perguntas mais polêmicas, né, que a gente costuma fazer, e esse é um trecho que a gente agregou no curso Comida de Pensar ao longo do tempo, não tinha originalmente, em que a gente fala um pouco sobre nutrição. E essa foi uma discussão bem interessante com a galera da nutrição que fez o curso Comida de Pensar. Aqui eu não sei se temos alguém da nutrição aí, gente. Se tiver, levanta o dedo aí. Fala assim, eu sou e tal. Que foi bem interessante, porque existe na nutrição um debate muito acalorado sobre esse termo, não sei se vocês já ouviram, provavelmente sim, de você é o que você come. Sempre, muitas vezes, utilizado como uma afirmação. E aqui a gente está colocando este ponto de exclamação, justamente porque a pergunta é: e aí, você é o que você come? E aí, momento de interação, gente, o que vocês me dizem? Vocês acham isso? Que você é o que você come? Ou o que significa ser o que se come? Faz algum sentido para vocês? Pode pensar, gente, não tem problema não. E aí, alguém se prontifica? Eu acho que o que se come contribui para determinar sua saúde e também seus posicionamentos políticos. Mas é uma faceta. Legal, Camila. Obrigado pela contribuição. Legal. É uma faceta. É muito difícil a gente afirmar, né? Que você é o que você come. Primeiro porque, e aí eu invoco a minha, né? Que é a minha relação identitária, né, com o mundo. Essa máxima nutricional, né? No mundo de monopólios a gente acaba não podendo escolher o que comer. Como nos definir então? É uma pergunta complexa. Veja, eu costumo dizer o seguinte: nem todo dia é dia de vitória contra a indústria dos ultraprocessados, contra os monopólios, contra o neocoronelismo, né, contra a monocultura. Nem todo dia é dia de vitória. Quando eu falo isso, é da nossa mesa. Sabe? Então, obviamente, o primeiro acesso de despertar para pensar comida e conseguir questionar aquilo que você está comendo é muito importante, mas isso não necessariamente é o que a gente consegue fazer todo dia, até por conta disso que Camila citou muito bem. E aí? Nós somos impedidos de conseguir isso. Eu estou na rua, eu preciso beber água, estou com sede, aí eu vou ter que recorrer à indústria, porque eu preciso de uma água que faça bem para o meu organismo. Mas o que seria isso? Veja, pode não ser muito puro o seu posicionamento, gente, mas o fato de você escolher deixar de comer determinada coisa ou passar a comer determinada coisa, obviamente começa a mostrar que você tomou uma decisão, sabe?
E a gente está falando de uma população que não consegue sequer comer. Come o que dá, come a cesta básica. Essa grande violência que temos, né, que é a cesta básica. Não o fato de haver a cesta básica para pessoas que dela precisam, mas o fato da cesta básica não ser nem um pouco básica, né, gente? E também ser algo repleto de ultraprocessados, né, ou então embalagens, enfim, comida que não é comida de verdade para valer. Mas essa máxima do você é o que você come, ele, ele dá o tom desse ativismo alimentar, por um lado. Como Camila anotou aí, é isso mesmo. Por um lado, ele dá. Não, se eu sou o que eu como, então eu preciso me portar dessa forma. Um exemplo que eu não sei se vocês sabem, que teve o caso da, como é o nome dela? Rovana. Já ouviram falar em Rovana? É uma influencer colombiana do veganismo. Então, uma influencer vegana, o nome dela é Giovanna Aires, e o apelido dela era Rovana, e que ela era uma influencer super cheia de seguidores, bombada, falando sobre alimentação vegana. E pegaram uma foto dela comendo peixe. Pegaram. Ela estava na Tailândia, super escondida, sabe, low profile, mas uma amiga dela foi fazer uma foto e viram atrás dela a Rovana comendo um peixe. E aí todo mundo acabou com a vida dessa pobre coitada. Porque ela não podia ter ou se dar o direito de comer um animal, sendo que todo o discurso dela vai contra aquilo. Então, você é o que você come, muitas vezes precisa acontecer para uma questão, né, de relação e de vida e de existência. Então, à medida que o seu discurso ele começa a ser contraditório, né, de uma forma tão brutal, se você fala, eu sou uma pessoa que não como, não consumo tal coisa, em hipótese alguma, se você acabar consumindo, você vai ter você mesmo contra si, né? Contra si. Ou seja, né, aquela frase dos filmes policiais americanos, né? Fique calado, né? Porque qualquer coisa que você for falar pode ser usado contra você mesmo no tribunal. Então é isso que está acontecendo. O tribunal agora ele está deslocado para o online. Temos um tribunal online que está vendo o que a gente come e está cobrando da gente comer aquilo que faz sentido que a gente coma. Mas essa ideia do você é o que você come também é uma baita ideia voltada para o reducionismo estereotipado daquela pessoa a partir daquilo que ela poderia comer. Isso vai desde o atleta, do atleta de fisiculturismo, por exemplo, né, do camarada que malha dos músculos e tudo mais, que vai se entender que ele só come whey protein, até o obeso, né? Eu, como representante dos gordos, gente, eu diria, é isso que acontece. Então, se você é um camarada que vai comer, se você é um obeso e vai comer salada, aí o julgamento que vai ser colocado é, tá em dieta, né? Sabe? Você é o que você come. Você não pode ser uma pessoa que gosta de verdura, sendo obeso. Você é uma pessoa que se está comendo verdura é por força de uma dieta que você está fazendo, porque afinal de contas você precisa. Ou, se você é o obeso, você vai ser considerado aquela pessoa que só come porcaria. Ou fast food, não pensa antes de comer, come demais. Enfim. Vão ter vários julgamentos, juízos de valor a respeito disso. A mesma coisa com o próprio veganismo. Sim, a gordofobia. Gordofobia, são várias fobias, né? várias exceções que você cria às regras a partir de um ideal de como a cultura deve se comportar em relação àquilo que você come. Você é o que você come? Talvez não, quem sabe. Né? Essas seriam talvez algumas das respostas que a gente pode trazer do você é o que você come. Mas se tem uma coisa que não define a nossa identidade gastronômica, muito menos cultural, é o que você come. Tá? Porque o que você come tem a ver com todos os aspectos que a gente tem relacionados aqui nesse pequeno debate que a gente fez. Como é que você come algo se você não tem capacidade, muitas vezes financeira, de comer outra coisa? Então você come aquilo. Acesso à informação, você tem, enfim, política pública, que é um embate para você conseguir também determinar o que é bom, o que é saudável.
A ideia também de que criança só come besteira, né? A ideia do cardápio infantil, eu acho que ela vem muito aí no que você come, né? O cardápio infantil dos restaurantes, eles costumam ser medidos, né, justamente pela falta de nutrientes e pela simplificação do paladar para poder se equiparar ao McDonald's, a McDonaldização, porque o McDonald's ele serve como um restaurante infantil. Por quê? Ele é um restaurante infantil porque ele criou, né, toda uma estrutura estética, né, simbólica e semiótica, né, para se referir ao que você deve comer, ao que deve atrair você. Ele usa palhaço, né, como o seu chamariz para as crianças. Ele dá brinquedo, né, dentro do lanche que você compra, sem saber que você pagava por isso. Eu, até ano passado, eu consegui até travar uma vitória pessoal com meu filho, que ele conseguiu entender que McDonald's não é lanchonete, não é lugar para você vai para comer, é um lugar que você vai para comprar brinquedo. Então a estratégia que eu fiz estava funcionando muito até ele fazer 7 anos de idade. Depois disso, não adiantou. Ótimo, o conceito de paladar infantil ele é utilizado para se referir a adultos que só comem porcaria. Ou seja, o paladar infantil é um paladar que está aberto a porcarias. Olha o absurdo que é isso que a gente está falando, sabe? O paladar infantil ele é desmerecido pela própria indústria alimentícia e também pelos próprios chefes de cozinha. No mercado gastronômico, o que você vai ter no menu Kids, chamado menu Kids, vai ser hamburguinho, filezinho com fritas, espaguete ao sugo, penne. Você vai ter massa, você vai ter pão, você vai ter batata frita. E você não consegue variar, não consegue se libertar desse lugar. E é só filé mignon, ou seja, é a carne mais macia, né? Mais aderia, né? Mais fácil para o paladar, entendendo que criança não tem dente, gente. Criança tem dente, pessoal. Então, assim, elas podem comer comidas que desafiem alguma coisa. Entende? Eu sempre recebi nas minhas idas em restaurantes, muitas vezes dela, na época que eu trabalhava como crítico 24/7, né, quando era, de fato, isso como profissão, meu filho pequeno, eu sempre recebia o menu Kids para ele. Né? E eu sempre o rejeitava, porque, afinal de contas, eu olhava lá, era batata frita ou então batata sorriso. Né? Enfim, e aí eu perguntava, cadê as verduras desse negócio? Cadê o equilíbrio que você tanto se esforçou para ter no prato que você está me servindo? Cadê ele das crianças? Então, a nossa sociedade também é para se culpar por essa atitude em relação às crianças. Depois a gente fala, a criança não come direito, tal, não come mal, só gosta de porcaria. Não é que só gosta, é porque a gente tem uma sociedade inteira que trabalhou para que ela tivesse no seu imaginário que comida infantil é comida de festa de aniversário de criança. Que ali talvez pode estar autorizado comer aquilo. Né? A gente precisa celebrar também as porcarias de vez em quando que a gente chama. Aliás, a gente precisa parar de chamar comida de porcaria. Né? Também tem isso. Eu gosto de me referir à comida porcaria quando é comida porcaria mesmo. Né? Quando vem aquela coisa que é do mal, sabe? Ou seja, da indústria de ultraprocessados. Mas, enfim, não tem nada demais, não tem problema nenhum a pessoa comer uma pipoca. Entendeu? Sim, e criança come o que o adulto dá para ela comer. É isso. A gente acaba desmerecendo as crianças. Né? Ou seja, não deixa nem elas terem a capacidade de escolha delas, né, e respeitar em algum limite. É claro que a criança não vai ter a sabedoria, né, o discernimento necessário para poder, né, decidir que eu quero comer isso. Né? Um dia desse, meu filho queria comer, eu nem lembro o que era. Não era comida. Eu acho que era um pedaço de madeira, uma coisa que estava lá em cima da mesa. Ele falou, eu quero comer. Eu falei, rapaz, isso aqui não é comida. Ele falou, ah, tá. Mas, enfim, crianças colocam coisas na boca, mas a gente pode facilitar esse acesso a elas, inclusive mostrando todo esse cardápio que a gente tem no nosso mundo, no nosso universo. Aliás, obrigado. Foi quem? Foi Camila que me passou a série Waffles and Mochi, não é isso? Começamos a ver. O Teodoro se amarrou. Assistimos só o primeiro episódio. Ele se amarrou, só que assim,
para ele está muito assim, infantilzinho, ele está já meio assim, sabe? Ah, criancinha, mas ele morreu de rir. E é muito bom, realmente, para a gente poder falar sem trauma, sem perrengue, né, de comida de verdade. Não é mais a ideia de comida saudável, tá, gente? A ideia de comida saudável é uma invenção também muito tosca da nosso léxico gastronômico, né? Comida saudável. Comida é saudável, gente. Se é comida, é saudável. Acabou. A ideia de comida saudável fez com que acontecesse isso que a gente chama de nutricismo, né? A medicalização dos alimentos. Ou seja, a gente começa a operar dentro da nossa escolha alimentar a partir daquilo que é funcional, como se o nosso corpo não soubesse funcionar sozinho. Obviamente que eu não estou me referindo aqui, gente, a limitações, né, de enzimas, de proteínas, de enfim, insulina, de várias substâncias no nosso organismo que podem faltar. Não estou falando de patologias, mas como máxima, a ideia da comida sustentável, da gastronomia sustentável, ela interrompe a proposta de uma gastronomia, porque a gastronomia ela é saudável. Sim, o problema é que a comida está cada vez mais rara e hoje consumimos produtos industriais comestíveis. Isso acontece. Mas, na nossa reflexão, a gente agora capaz de poder de discernir isso, a gente vai contribuir, pelo menos a partir de onde a gente pode, influenciar para um consumo que seja inteligente, né? Porque até a ideia do saudável ele foi capturado pela indústria, essa mesma indústria alimentícia. Então, a ideia do saudável já foi cooptada também. Então, você tenta propor uma refeição à base de vegetais, de grãos, né? Enfim, eficiente, funcional para poder melhorar o seu metabolismo, sei lá, qualquer que seja o argumento, e passa daí para a própria indústria que começa a oferecer essa funcionalidade em fórmulas mágicas de pozinhos, de barrinhas, né, e de coisas que você vai ver lá tem 500 ingredientes e você não consegue nem chegar no final da lista. Sabe? Quando você pega e vai ler o rótulo, você se cansa, fadiga, entendeu? Bate na hora. Assim. O debate é esse, gente. Quiserem falar mais coisas sobre isso, falemos. Senão a gente vai seguir mais adiante. Aí, ó. Identidade. Identidade é um processo também de identificação. Entendeu, pessoal? Então, a identidade, ela se torna, dentro da ideia da gastronomia, ela começa a se tornar também exclusivista. E como exclusivista, também excludente. Ela começa a determinar valores. E é quando eu chamo de esse movimento, né, da gastronomia que captura a identidade para que essa identidade se torne um elemento de posse, né, e inafiançável, né, e que você não pode mais mudar ou deslocar dali. Por mais que eu considere que haja, e a gente vai falar sobre isso, que haja uma necessidade da gente poder gerar rótulos, os rótulos são parte do problema identitário gastronômico que a gente tem. Começamos problematizando o caso dos orgânicos, né, como um rótulo de orgânicos que serve para ocultar uma enorme contradição justamente nessa relação do campo com as redes varejistas, que vão excluir o pequeno produtor, vão excluir a agricultura familiar e vão se aliar aos grandes produtores de orgânicos, que também começa uma indústria que vai ser regida pelo mesmo princípio da indústria mesmo, do agronegócio. E você tem os rótulos que são, de fato, identitários. Vocês provavelmente já ouviram falar nesses terminhos aí, né? Quem nunca ouviu falar, pode falar sem problema que a gente explica. Ó, você tem IGP, DOC, DOP, DOCG, o Conselho de Terroir, são nomezinhos que você vai ver muito ligados, principalmente à indústria da enogastronomia, né? O vinho. O vinho ele vai se tornar esse produto que começa a estabelecer de uma forma muito marcante as suas regiões. Vai ser muito criterioso
na sua determinação de origem. É isso que a gente quer entender. Ah, isso aqui é de origem, ingrediente de origem. Como que eu determino isso? A partir de um selo que me certifica de que eu produzi aquele vinho naquele determinado território, com aquela distância, naquela geografia, enfim, naquela denominação de origem. Isso vai ser espalhado por todo o globo, vai muito por os queijos também, vai para vários produtos da própria artesania, para poder determinar, de uma forma que é importante, inclusive, o lugar de produção daquele queijo, daquele vinho. Isso acontece hoje já com queijo canastra, tem que ser produzido na Serra da Canastra. Isso vai acontecer também com a champanhe, né? Quando a gente fala em champanhe, a gente não pode confundir com espumante, porque champanhe só é champanhe se for produzido com as uvas, né, da região de Champagne, dentro daquele método que é utilizado. A mesma coisa a Itália vai fazer com o Prosecco, que é o espumante italiano. E todo o resto do mundo vai se referir aos seus vinhos com bolinhas como espumantes, porque eles não podem, né, ganhar a briga do champanhe ou do Prosecco, ou seja, dessas identificações características. Então a gente chama genericamente de espumante. Os métodos, obviamente, mudam, mas, no limite, o que a gente percebe é que esses rótulos também servem para poder gerar um valor de posse que é excessivo à ideia da relação justa entre agricultura e consumidor final. Então, ele torna-se também, dentro do seu afã de proteger um método de produção, de proteger um território em que ele vai ser produzido, para se tornar também um objeto de valoração comercial. E é por isso que os vinhos que vêm carregados com rótulos como o DOC-G, dominação, denominação de origem, controle e geografia, eles vão ganhar um alto custo de mercado, porque, afinal de contas, são poucos os que podem fazer aquele tipo de vinho determinado naquele espaço. Então, você tem áreas para poder fazer o plantio. Se você pegar de uma vinha que está do outro lado dessa área que foi delimitada geograficamente, você já não pode colocar o selo de DOC-G, por exemplo, ou chamar aquele terroir como terroir tal. Então, você vai ter essas grandes diferenças, essas grandes distinções a partir dos rótulos que a gente começa a agregar no valor da comida. Então, a comida deixa de ser comida. Ela passa a ser um título de propriedade. Ele passa a ser algo que pertence a alguém e você tem a sorte de poder acessá-lo. Então, essa é uma das contradições que acontecem. E veja, não estou aqui na minha fala, apesar desse olhar, né, um pouco mais amplo e contraditório, também não estou desvalorizando o fato de a gente precisar ter esse tipo de marcação para a gente poder, inclusive para as relações comerciais. Então, boa pergunta. Afinal de contas, aí justificando, a partir do momento que a comida se torna mercadoria, isso não acontece com qualquer prato ou ingrediente, ou seja, mercantilismo gastronômico, que Tainá fala, né, Tainá Zanetti fala na aula dela, dessa ideia do mercantilismo, ela já vai contribuir para a gastronomização, que é esse processo justamente de gerar um elemento de posse e de negócio. Né? A gastronomia, até como termo, ela em algum momento foi colocada, também funciona como tal, tá? Foi colocada como um termo que determina que gastronomia significa comida vendida, comida pronta que é vendida. Então, existe estudos e existem teóricos que vão defender esse olhar para a gastronomia. Aliás, se a gente for na Itália mesmo, o nome gastronomia significa ele serve, né, para poder identificar um negócio que vende comida pronta. Então, gastronomia ele tem esse uso também, esse uso corriqueiro, né, que serve para marcar justamente a função comercial da comida. Então, de fato, essa problemática que a Camila levanta faz super sentido. Né? O que a gente está querendo aqui é problematizar um pouco mais
os rótulos que fazem com que agreguem ainda mais valor, né, e passam a agregar mais valor. É o próprio toque de Midas, né, que a Tainá fala, refletido aqui nessa indústria da enocultura, por exemplo. O mesmo vai acontecer quando há a captura do sagrado para fins de favorecer as commodities. E aí, gente, é onde a conversa fica mais séria. A conversa fica mais séria por quê? Porque é o seguinte, a gente está falando de dois fenômenos muito importantes para o nosso olhar sobre a comida e que passam sempre desapercebidos, então são muito pouco tratados ou abordados quando a gente fala em gastronomia. Provavelmente, se você fez curso de tecnólogo em gastronomia, você não passou por esse debate, que traz as questões do nutricídio e do apagamento cultural. Pois esse é o momento que eu chamo de quando o sagrado se torna commodity. Porque o projeto ultraliberal propõe uma distribuição de alimentos de acordo, né, ou ao sabor da indústria e também dos mecanismos de poder. Tudo começa com financiamento de pesquisas de grandes corporações, principalmente das indústrias dos ultraprocessados, que vão fazer pesquisas favoráveis a si próprias para se proteger justamente de uma agenda crítica, né, e se proteger de um processo de fato que tente envolver ou que tente determinar os efeitos maléficos daquele tipo de comida para a sociedade como um todo, tá? Não só para o organismo, mas também do ponto de vista simbólico, que é importante. O alimento in natura, ele passa a ser consumido apenas em escala. Isso é parte do processo nutricídio, tá? O que seria isso? O alimento in natura sendo consumido em grande escala. Isso significa monocultura. O aumento da monocultura, ele vai criar, né, primeiro que ele vai matar, ele vai inibir a cultura do consumo sazonal dos alimentos. Então, a sazonalidade ela vai ser absolutamente ignorada pela monocultura. E também ela vai criar verdadeiros desertos alimentares. E esses desertos alimentares, como conclusão, é o que vai enfraquecer a qualidade tanto de ingredientes como de nutrientes na mesa das pessoas. E isso é nutricídio. É você matar a pessoa pelo viés da alimentação. Ou seja, nutricídio não é só matar de fome, mas é criar ou gerar um projeto que vai matar de fome, mas não pela ausência de comida, mas justamente por uma presença de uma comida maléfica. E quando eu falo maléfica, a gente não está falando, né, das pessoas que morrem porque se alimentam excessivamente de gordura, ou de açúcar, ou de não sei o quê, ou disso ou daquilo. A gente está falando justamente dessa alimentação básica que a gente vai ter. A cesta básica, por exemplo, ela, em parte, contribui para esse nutricídio. Meu bate-papo sumiu aqui, mas deixa eu recuperar aqui. Rolou com açaí, que encareceu e se envenenou, sumindo os pratos das comunidades nortistas mais pobres, que tinham essa fruta como base. Para que o Brasil inteiro possa comer açaí com farinha láctea antes de ir para a academia. Cara, isso aí foi terrível, né? Esse alimento foi roubado de quem dependia dele para sobreviver. Interessante. Ué, pode falar, Camila. O caso com a cesta básica, vai ser interessante. Oi, Lobão, tá me ouvindo? Eu tô com um ouvindo. problema aqui no microfone. Não, é o seguinte, eu trabalhei um par de anos aí no extinto, né, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na época que o Fome Zero tinha sido lançado, né? E daí também esse exemplo serve para mostrar como que a política social, quando ela é implementada sem muita reflexão teórica, ela pode causar danos, né? Nessa época do Fome Zero, eu lembro que um grupo de especialistas foi contratado para pensar numa cesta básica para o Brasil inteiro,
né, para todas as pessoas que tinham fome ou insegurança alimentar. E aí eles planejaram uma cesta básica e distribuíram para, sei lá, para as pessoas da favela do Rio de Janeiro, para as comunidades ribeirinhas, para ciganos, para quilombolas, para pessoas em situação de rua, a mesma cesta básica, né, incluindo indígenas. E aí o que aconteceu? A gente recebeu na intranet, né, um comunicado dizendo que uma comunidade indígena em específico recebeu uma cesta básica que vinha, em primeiro lugar, vinha milho, né, que era um alimento que essa comunidade rejeitava culturalmente. Aquele alimento não era consumido por eles. Então, quando aquele alimento chegava, eles trocavam, né? Ou eles jogavam fora, ou eles trocavam. Então, eles iam para uma cidade mais próxima e trocavam, acabavam trocando por cachaça, né? Que era o que eles conseguiam trocar. E daí aumentou exponencialmente o número de suicídios entre indígenas por né, uso e abuso de álcool. E uma outra condição é que na cesta básica vinha óleo e açúcar, que não eram alimentos comidos por populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas específicas, e aumentou o número de hipertensos e diabéticos entre as comunidades. Então, uma política social mal pensada, mal planejada, com uma cesta básica única que não considerava a cultura e o que era o alimento bom e saudável para aquela população, acabou gerando adoecimento coletivo. É isso, é isso. É o mesmo problema de qualquer outro tipo de invasão cultural, né? Porque é isso, é o segundo passo, né, da nossa conversa sobre essa ideia da captura do sagrado. Quando eu falo do sagrado, a gente não está falando só das raízes espirituais, né, do povo. Não, a gente está falando do sagrado como isso também, né? Ele vai gerar um apagamento cultural. Então, muito bom esse relato, Camila. Realmente é chocante ouvir, porque afinal de contas são políticas, né? Políticas até hoje. A política toda indigenista brasileira está na mão justamente agora do agronegócio, né? Então é uma coisa bizarra e que não vai de jeito nenhum conseguir considerar, né, a diversidade de biomas ou então a cultura local para poder então gerar algum benefício de fato para aquela cultura. Então é sempre a ideia ainda colonizadora, né, que começa a perpetuar. É tenso, é tenso. Esse apagamento cultural, ele é um apagamento também identitário, porque quando a gente começa a retirar ou impedir o acesso do bem tradicional daquele povo e começa a incentivar o consumo de uma coisa alheia àquilo que eles tinham, né, isso vai mexer também com as suas bases e raízes culturais. É o mesmo fenômeno, né, que aconteceu com a chegada do refrigerante, né, nas comunidades indígenas. Esse eu vi alguns relatos, né, desse aumento de fato de hipertensos, de diabéticos e tal, a partir do consumo excessivo de refrigerante. Porque chega o refrigerante, mas também sem nenhuma nota de esclarecimento, né? Sem nenhuma atenção. Isso aí é um problema. Porque a gente começa a saber justamente porque a gente tem acesso às soluções que foram criadas para os problemas que a gente permitiu acontecer, né? E aí a gente manda esses problemas para uma comunidade afastada de nós, da nossa cultura, esperando acontecer talvez a mesma leitura, né? E é isso, as relações estabelecidas entre nós e o alimento estão todas na ordem do sagrado. Porque o alimento é sagrado, o nosso contato com o solo é sagrado, a biodiversidade, ela é sagrada. Então, quando a gente fala sobre pensar em política pública de alimentação, a gente precisa pensar também que povo é esse que estamos alimentando. O que não pode faltar na mesa dessas pessoas, sabe? Não é a gente aumentar o consumo de peixe de mar, sabe, no centro do Brasil, sabe? Ou tentar forçar o consumo de piqui no litoral, entendeu? A gente está falando de coisas muito mais óbvias, que são justamente o fortalecimento das cadeias alimentares, dos sistemas alimentares dentro de cada um daqueles biomas. Volta um pouco a nossa aula da biodiversidade e biopertencimento.
outra coisa importante para a gente poder pensar, eu falei que a gente ia falar sobre Havaianas, né? Chegou a hora da gente falar sobre elas. Essa legitimação popular, né? Porque a grande estratégia que a gente vê dentro desse processo de construção de narrativas dos imaginários da comida é que ela vai seguir os mesmos imaginários que a gente tem em tudo quando a gente vai falar em política. E aqui a gente está falando em política no sentido não da política pública, a gente aborda a política pública em breve, mas aqui muito mais da política partidária mesmo. E aí tem um exemplo, né, do famoso das eleições estaduais, municipais. As eleições municipais são momento, né, em que acontece esse grande fenômeno, né, dos políticos que vão na feira comer pastel. Né? Nunca tiveram próximo do povo, mas de repente precisam encarar um pastelzão na feira para poder se consagrar ou para se legitimar popularmente. E essa estratégia é a estratégia que eu chamo de estratégia Havaianas. Por que estratégia Havaianas? Porque as Havaianas, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o caso das Havaianas foi bem interessante assim, para o nosso conhecimento, que elas são de fato brasileiras, né? Legitimamente brasileiras. Elas são alpargatas, né? Alpargatas, tem vários nomes para você dar para isso, inspirado nos chinelos japoneses, principalmente. Esses empresários, ou esse empresário, né, que criou as Havaianas no início do século XX, ele pensou em fazer um produto que copiasse esse calçado, né? Só que ele pensou em fazer um produto 100% nacional, para não ter problemas de importação nem nada. E foi atrás, então, da matéria-prima nacional que estava em abundância, que é a borracha. Né? Então, o produto da seringueira, o seringal, ela começa a servir para poder criar a Havaiana, as originais, as legítimas. As Havaianas são essa versão clássica, né? Azulzinha ali em cima e branquinha. E ela foi, em algum momento, a representação justamente do democrático, né? Do que todo mundo usa. As Havaianas se tornaram, então, o chinelo que uniria, né, as classes dentro do Brasil. Então, as Havaianas começaram a ser propagandeadas a partir de personagens do Chico Anísio. Né? Não sei para quem lembra do Chico Anísio, né? Infelizmente, a gente está vivendo uma geração que não sabe quem foi Chico Anísio. Isso não é uma crítica, não, tá, gente? É porque às vezes não sabe, né? E, enfim, boa parte de nós crescemos vendo Chico Anísio. Espero que eu tenha pessoas aqui que também tenham feito isso, tá? Só para não passar batido aqui. Então, o Chico Anísio, ele se torna um personagem muito importante, né, para a cultura popular brasileira. E a ideia das Havaianas nasce com o próprio Chico Anísio legitimando, né? Isso vem desde sempre, eu acho que foi nos anos 70, coisa parecida. Nos 70, deixa eu ver. Não, anos 80. Nos anos 80, ele protagoniza propagandas de Havaiana dentro dessa ótica de que as Havaianas são um produto democrático, porque ela tem um baixo custo e ela também pode ser usada por pessoas da classe alta ou pessoas da classe baixa, sem problema nenhum. Vamos assistir esse comercial do Chico Anísio neste momento. Bem, percebe que a propaganda ela é uma propaganda muito simplória, né? Só para o inglês ver. Quem nunca botou um prego na alça da Havaiana? Tem várias, né? Tem várias formas de se prender a Havaiana. Eu mesmo eu nunca gostei de Havaiana, justamente por causa desse negócio de soltar, porque, enfim, só se eu tivesse uma coleção de Havaiana. E aí é onde a gente completa o nosso raciocínio sobre as Havaianas, gente. Porque as Havaianas, elas têm esse primeiro momento, ó, já quando você era pequeno. Pronto, Carol, é isso. A Havaiana, ela era, de fato, esse produto para ser utilizado democraticamente. Ele se torna um produto para todas as classes. E esse discurso cai
porque ele começa a ser identificado como uma sandália, um adereço de pessoas pobres. Então, isso que Carol e Camila já comentaram aí é super o que aconteceu com as Havaianas. É um produto 100% brasileiro, super legítimo, do qual nos orgulhamos, mas era coisa de pobre. E a Havaiana não podia ser mais coisa de pobre. E aí, em vez de ser coisa de pobre e democrático, ele resolveu ser coisa de rico. E aí é quando as Havaianas começam a mudar a forma como elas comunicam com o público. Então, a partir dos anos 90 apenas, porque os anos 80 passa sendo taxada como uma sandália de pobre, como uma chinela, como esse negócio. E nos anos 90, a partir principalmente da Copa do Mundo de 94, ela começa a ganhar novos comerciais. Ela começa a se relacionar de outra forma com o público, criando, então, aquilo que a gente percebe no capitalismo artista, que é o diferencial excludente, o exclusivista, exclusivo. Hoje, temos até sandália, eu me lembro, eu estava no jornal quando o camarada da Coluna Social ganhou um par de chinelo, não sei se ele ganhou ou se comprou, enfim. Eu imagino que tenha ganhado. Um par de chinelo da Louis Vuitton. Havaianas by Louis Vuitton, ou Dolce Gabbana, uma coisa assim, eu não sei dizer. Ou Montblanc, não sei qual que é a marca, mas uma dessas marcou. E ele se orgulhava em dizer que aquele chinelo custava R$ 1.500. Havaianas, as legítimas. Vamos ver mais uma propaganda? Pois é, e agora? As Havaianas conseguiram se desvincular da imagem pobre para se tornar um objeto de colecionismo. Tem outra propaganda, né, com Daniel Oliveira, não sei se vocês lembram, foi da Copa de 2010. Gente, já tem 10 anos isso, meu Deus. Que ele vai escolher uma sandália, uma Havaiana que tem o país que está participando da Copa, Sérvia, não sei o quê. E ele vai escolhendo a partir daí. Essa capacidade de escolha, de diversificação, colecionismo, gente. A Havaiana se torna, então, um item de colecionador e cria cores para poder diferenciar as classes. Então, aquilo que ela sempre pregava é o que ela começa a adotar na contramão daquilo que se pensava anteriormente. Na Dinamarca, achavam os havaianos por 50 euros, meu pai amado. Ah, comprou 3 pares a 60 conto. Ai, que legal. Fez a festa do povo lá. Eita, Carol, não lembrava dessa propaganda não, gente. Rodrigo Santoro sendo barrado na porta do restaurante. Caramba, é mesmo. Vão ter várias referências, gente. A questão é que as havaianas, elas conseguem mostrar muito do que acontece no nosso sistema gastronômico. As havaianas, elas são o item popular que está no gosto do povo, que todo mundo adora, todo mundo deseja, todo mundo quer, todo mundo tem, mas parte agora de um simbolismo de que não posso me favorecer ou não posso utilizar isso sem ter uma distinção clara de que eu não pertenço àquela classe que se identifica prioritariamente com este produto. Então você começa a criar distinções a partir do próprio projeto do consumo. E é isso que as Havaianas simboliza para a gente, como ilustra para a gente, na verdade, para a gente poder trazer para o nosso debate sobre alimentação, sobre comida. O próprio pão com mortadela, né, que se tornou uma receita de pobre, né? Não sei se vocês já viram o preço da mortadela no mercado ultimamente. Pois é, já não é mais, ficou só no imaginário. Bem, gente, caminhando para o nosso momento mais conclusivo da conversa de hoje, gastronomia também não é só, tá? Esse perrengue todo que a gente falou agora. Gastronomia não é só esse lugar de contradições, de exclusão,
de disputa, né, de classe e social, gastronomia também pode ser um veículo de afirmação e justiça social. E é por isso que eu evoco esse termo gastronomia, para além desse domínio que relega a gastronomia apenas à mercantilização dos produtos. E gastronomia, ele é também discurso. E como discurso, ele pode ser usado também como afirmação e como justiça social. Aqui eu tenho 3 exemplos, né, que não sei se vocês conhecem, 3 categorias que eu coloquei só para ilustrar mesmo a ideia de identidade gastronômica que cultiva um propósito que é exatamente esse, que é um propósito que, pela identidade, se fazer reconhecido pelos seus pares, de poder genuinamente contribuir para um discurso mais elevado da gastronomia, como essa proposta mesmo de criar equidade, né, de diminuir o abismo social no qual ela sempre foi observada. É uma gastronomia que vai ser olhada por um viés que também pode equilibrar um pouco essa o que a gente entende, o que a gente vê de gastronomia na nossa dinâmica social. Pois bem, um dos representantes aqui dos nossos exemplos é o Ghetto Gastro. Essa primeira bolinha aí é a turma do Ghetto Gastro, pessoal lá do Bronx, de Nova York, que fazem uma comida de gueto, que eles chamam, e que comandaram agora, no meio da pandemia, um movimento do Black Lives Matter voltado para a gastronomia, oferecendo comida, né, alimentando as pessoas, mas não só alimentando com o propósito de fazer se reconhecer a gastronomia negra, periférica, norte-americana, neste caso. Então, eles começaram a educar o paladar também das pessoas, enquanto ajudava quem estava com problemas de perda de emprego, quem estava passando fome, inclusive. Ele vai tentar trazer isso com essa informação cultural ou com essa camada cultural que vai também querer dizer alguma coisa, querer dizer que a comida que alimenta o nosso povo aqui na nossa região é essa. Essa é a nossa identidade. Hoje você tem, dentro das interseções sobre identidades, principalmente de gênero, um fenômeno recente que eu achei bem interessante numa leitura que eu fiz, da Greta Lafleur, né, que é uma estudiosa de estudos queer, que vem esse termo queer, né, para abarcar muitas coisas do universo LGBTIA+. A ideia do queer aqui, ele quer tentar conceber uma teoria, né, dentro da teoria queer. E a partir daí começa-se a criar um movimento, ou então um entendimento, mais que um movimento, é um entendimento de que existe, dentro de algum parâmetro, uma comida queer. Queer food se tornou um determinado movimento bem curioso, assim, para entender o que seria, né, uma queer food. Tem comida só para pessoas queers, por exemplo, que se identificam com as identidades que estão dentro desse espectro queer. E ao abrir essa discussão, percebe-se que existem sim algumas formas de se comer e de se relacionar à mesa que vão impactar justamente a comida que você serve. E aí a gente não está falando que o movimento queer vai ter ou propõe ter determinados pratos específicos da sua experiência, mas que, a partir da comida, ele começa a conseguir se identificar, criar identidade e também gerar não só autoconhecimento, como também conforto para as pessoas que participam desse próprio movimento, com um sentimento de pertencimento, mais uma vez. Então, é uma outra dinâmica, um outro escopo dentro das propostas que a gastronomia pode chegar como veículo de transformação social. O terceiro que eu cito aí como exemplo é a própria gastronomia social. A gastronomia social é um movimento que tem já bem fundamentado, aliás, desses 3 é o mais antigo, assim, como não só como teoria, mas também na prática,
que é um movimento de você gerar transformação social a partir da gastronomia, bem direto. E aqui eu coloquei a imagem dos irmãos do vegano periférico. O movimento vegano periférico, não sei se vocês conhecem, depois entrem no Instagram desse pessoal, que é bem interessante também, que eles vão desafiar o senso comum do veganismo como uma condição que favorece pessoas ricas, né? Pessoas com alto poder aquisitivo. Porque, afinal de contas, o veganismo começa a se tornar excludente também, né? É uma das contradições que acontece com qualquer movimento. Então, o veganismo, a partir do momento que ele se torna um movimento, ele vai ser capturado pela gastronomia e alçado como distinção social, de classe mesmo. Então, você vai recorrer a produtos que são caríssimos, né? Vamos usar farinhas, leite de amêndoa, entendeu? Gente, leite de amêndoa, sabe? 100 ml você compra 4 caixas de leite de vaca, entendeu? Então, é preciso criar algum tipo de possibilidade para o exercício do veganismo que não seja de alto custo. Então, o veganismo ele vai propor, né, então, vários ingredientes, várias possibilidades que são também para pessoas de alto poder aquisitivo. O gastronomia periférica, o vegano periférico, perdão, gastronomia periférica é outro movimento também de gastronomia social, do chefe Edson Leite, mas o vegano periférico ele vai falar com os veganos, principalmente de periferia, que há uma gastronomia vegana possível para o seu bolso. E ele vai naturalizar o processo do veganismo a partir da comida de verdade, o que a gente deveria estar fazendo já há muito tempo. Sabe? Então, eles conseguem desafiar essa norma do veganismo como algo inacessível e torná-la, sim, algo que pode fazer parte do dia a dia da pessoa, independentemente de renda. Quando a gente fala sobre essas transformações, a gente não pode deixar de passar por o que eu chamo de violências alimentares, que são violências, muitas vezes físicas, inclusive, né, de verdade, ou outras simbólicas. E dessas violências alimentares, eu gosto muito de trazer aqui um exemplo, né, que é um curta-metragem chamado Espeto. Esse curta-metragem, que vai servir só para ilustrar aqui essa nossa conversa, é um curta-metragem da Vanessa Goulart, feito no Rio Grande do Sul, curta-metragem brasileiro, então, que é em uma churrascaria, né? E ela vai falar sobre o rodízio de churrasco, e vai usar toda uma linguagem de, de fábula, né, para poder narrar isso, mas vai trazer também uma questão bem importante para a gente pensar quando a gente for tratar dessas violências alimentares. Vamos ver? Só um trechinho. O Espeto está no YouTube, então dá para ver inteiro. É um filme de meia hora de duração, super interessante. Então recomendo bastante para vocês. Vamos assistir só o trecho inicial de Espeto agora, tá? Opa.
Uma linguicinha na brasa. A gente quer picanha, porra! Queremos picanha, porra! Aqui, senhores, a melhor picanha da cidade. Ah, finalmente! Eu já tava pensando em ir embora dessa espelunca. Só traz essa droga dessa linguiça. Eu vim aqui pra comer, porra! Queremos comer! Demorei, mas cheguei. Quando vocês experimentarem dessa picanha, não vão querer sair daqui tão cedo. Com licença, senhoras. A senhora aceitaria provar da nossa linguicinha? Não, não. É muito forte para mim. Então a senhora talvez prefira algo bem mais leve. Um frango na brasa, talvez, senhora. Oh, frango e peixe eu como todo dia por causa da minha dieta. Oh, por que você não abre uma exceção só hoje? O que eu quero mesmo é uma boa picanha. Picanha! Bem, minha gente, não vou dar spoilers sobre o que vai acontecer, mas a disputa é essa, né? A linguiça e a picanha no rodízio. Então ele usa esse símbolo, né, do rodízio para poder falar sobre hierarquias, né, que são construídas. Percebemos ali claramente uma hierarquização a partir da própria representação desses primeiros personagens. Vocês veem que lá na cozinha, escondido, lá está aquele pessoal sem camisa, suado, né, cortando aquela carne de uma forma bruta. E à medida que você vai indo para o salão, os funcionários do restaurante ganham trajes, né, a rigor, à altura do restaurante. E aí você também tem dentro do salão do restaurante uma outra distinção. O camarada que serve a linguiça, que é repudiado por todo mundo, em favor do camarada que serve a picanha, que na verdade é o objeto de ostentação daquele rodízio de churrasco. Então isso, gente, faz com que a gente possa refletir um pouco sobre hierarquias na cozinha. Esse projeto de hierarquização, ele é uma das violências que a gente tem dentro da nossa gastronomia. Veja, essa é uma problemática que vai gerar vários tipos de violência que a gente já está muito acostumado de ver em qualquer ambiente de trabalho, por exemplo, assédio moral e assédio sexual, né? Mulheres, principalmente, sendo vítimas desses dois, inclusive mais, né, desses dois tipos de assédio ou de violência que a gente vai ter dentro dos lugares de trabalho. Quem já trabalhou em cozinha, não sei se aqui temos gente que já trabalhou em cozinha, mas já pode relatar inúmeros casos dessas violências. Na cozinha, aliás, você tem uma extra, porque você tem uma condição de trabalho super precária. São trabalhos de longas horas de jornadas, né, de longas horas de duração, lugares muito quentes, muito mal condicionados, principalmente lá no fundo, uma dieta péssima, apesar de você estar trabalhando com comida boa para um monte de gente, você vai comer muito mal, e você cria, então, também uma hierarquia, que vai ser a replicação de todo o nosso mercado de trabalho como é hoje. Só que isso dentro de um contexto alimentar que vai fazer com que a comida chegue no prato de um cliente. A gente está falando de um acesso de comida que ele vem com muita problemática, com muita problematização possível, e não é só geração de afeto, como a gente vê por aí, pessoal. Ah, Chame o Chefe, sim. Eu nunca li o livro, mas eu estou ligado. Chame o Chefe. São os relatos de chefes famosos sobre os problemas ou erros que vivenciaram os cozinhos. E aí tem esse famoso do Jamie Oliver, né, sobre o assédio. Jamie Oliver contava como se fosse engraçado, porque até muito pouco tempo, até agora, né, cometer assédio por parte principalmente da figura masculina é motivo de orgulho, né, motivo de você se gabar. Isso aconteceu muito com o Mário Batali, né, Mário Batali que construiu um império. Ele foi a mente por trás do Italy, né, que é essa rede de empórios, restaurantes que tem mundo afora. Em São Paulo vai ter o Italy São Paulo. Em Brasília estava sendo negociado aqui para cá também. Enfim, teve uma movimentação assim. Mas ele era um dos sócios, né, desse projeto, e que depois das inúmeras, né, denúncias de abuso sexual, inclusive denúncias de estupro contra o cara, ele foi arrancado fora da sociedade, tá aí,
enfim, não sei como é que está o processo, mas está sendo, sim, processado por isso, vai responder na justiça. Que nem o caso, né, do Harvey Weinstein, Hollywood, né, um notório caso, que foi o que eclodiu o movimento 8M, que foi um movimento global, né, contra o assédio sexual, principalmente. Então, você tem um momento que realmente é um momento muito bom, né, esse, hoje, em que o assédio sexual, o assédio moral, não saem de uma forma tão impunes como saiu antes. Ou seja, hoje, um camarada contar uma história como essa de Jamie Oliver, como se fosse piada, vai pelo menos pegar muito mal. Ainda é uma sociedade que precisa avançar demais nesse quesito, mas pelo menos já existe um substancial avanço numa questão até legislativa. O restaurante como um todo, aliás, ele vai ser esse símbolo de riqueza, poder e corrupção. Ele é o grande símbolo. É o símbolo justamente da elite que a gente tem no nosso país hoje. Na verdade, é a elite mundial. Porque a elite é ela que desenvolveu o conceito estético do restaurante. Foi ela que propiciou essa ideia do restaurante como sendo um símbolo, uma concepção, uma maquete, né, dos banquetes imperiais, né, da França. Então você tem essa reprodução e o restaurante ele vai depender, né, dessa legitimação como um lugar mesmo de poder. Então por isso que é muito importante no restaurante, ou a mesa sempre foi muito importante para negociações. Então negociações, golpes de Estado, né, foram decididos à mesa. Então o restaurante é esse lugar. Brasília, eu falo por uma experiência própria, visitando os restaurantes da cidade, em Brasília rege o cartão corporativo, né, e as maletas de dinheiro. Já vi, inclusive, pessoalmente, contas serem pagas em maletas de dinheiro vivo. E são contas altíssimas. Gente que vai pedir um vinho Petrus, não sei se vocês conhecem esse vinho, tem uma garrafona até maior assim, que é um vinho que custa para lá de 100 mil reais. Então você vai ter esse tipo de absurdo acontecendo, né, que alimenta ou é parte sistêmica, né, dessa rede que alimenta o nosso sistema político brasileiro. Então isso não acontece, obviamente, só no Brasil, vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Então você vai ter o restaurante como esse lugar, que é o lugar das negociatas, é o lugar também da diversão. Então é um lugar que vai sim sofrer com, não seria o estereótipo, né, mas com essa dimensão em que ele propicia. Então a própria ideia de restaurante, gente, a gente precisa tentar reapropriá-la, ou ressignificá-la, né, melhor dizendo, para que ela consiga tentar falar um pouco mais sobre essa ideia do afeto, ou da transmissão ou do serviço, né, prestado, do que dessas violências. Só um minutinho. Só desculpa que perdi um pouquinho o fio da meada, mas vamos voltar. Dentro dessa concepção, a gente tem também a apropriação cultural, tá vendo? Que a gente colocou aí no meio, que foi um tema que a gente tratou na aula anterior, né? Camila provocou aí essa conversa e foi muito propícia para aquele momento e também serve para agora. A apropriação cultural também é outra forma de violência alimentar, quando você gera ou constrói o apagamento da cultura do outro, ou quando você domina a cultura do outro, ou desloca essa cultura para fins torpes, ou para fins, enfim, que podem gerar insatisfação, que podem gerar, enfim, problemas, inclusive do ponto de vista do sagrado, né? Quando você rompe essa barreira, caso muito clássico do Bolinho de Jesus, que foi uma apropriação cultural do acarajé, ele vai acontecer usando esses mesmos artifícios, a partir desses próprios sistemas que a gente constrói ao redor de nós, de tentar deslocar um alimento para uma função ou para uma condição simbólica que vai gerar uma violência àquele grupo, àquela cultura ou aquelas pessoas que estão envolvidas dentro daquele sistema, do outro sistema do qual foi
foi arrancado esse simbolismo. Outra violência muito grande que a gente percebe, na verdade, é menos uma violência e mais uma percepção clara, mais uma vez trazendo, desculpa a redundância de falar em distinção de classe, mas é porque está posto. É a diferença entre lanche e merenda. Lanche e merenda são duas coisas que sempre caminharam em lugares opostos, porque eles sempre determinaram aquilo que a escola pública consegue oferecer e aquilo que a escola particular permite. Então, a merenda significa, né, ou simboliza a refeição possível para alunos e alunas de rede pública. Muitas vezes, e a pandemia deixou isso muito claro, sendo a merenda a principal refeição daquela criança ou daquelas crianças, porque, afinal de contas, era uma salvação, né, um alívio para os pais que não tinham como bancar a comida da família inteira. Então, a merenda fazia uma parte muito, muito substancial, né, da dinâmica alimentar do núcleo familiar das pessoas carentes de grana, né, de gente com, enfim, na faixa da pobreza. Não estamos falando da miséria ainda. Mas esse público foi o público que foi desassistido durante a pandemia e queria que as escolas permanecessem abertas por causa da merenda. Então, a Covid ela trouxe o fechamento das escolas, que por um motivo foi absolutamente vital, né, literalmente vital, mas, por outro lado, ele foi mortal, porque negou às crianças que dependiam daquela merenda naquele período escolar, privou desse acesso. E o lanche sempre representou essa capacidade nossa, de pessoas de classe média, de poder ter a capacidade de comprar o lanche, de escolher aquilo que a gente vai comer durante o nosso período escolar. Ou seja, não é mais uma necessidade, é um supérfluo. Então, lanche e merenda, eles se antagonizam nesse sentido. Chegando à conclusão de que essas concepções identitárias também reforçam o jogo de poder e reconfiguram os imaginários da nossa geração. E aí, gente, a gente chega no filé mignon, ó. Nossa grande conclusão. Hoje, mais do que nunca, né, gente? A democracia, ela está intimamente ligada à gastronomia, ou a uma gastronomia que a gente queira que mude alguma coisa, uma gastronomia que tenha poder de transformar, ou que seja um veículo de transformação. Porque todo poder emana do povo. Então a gente tem uma construção de identidade como direito de um povo livre que somos. Então somos livres, a gente constrói a nossa identidade. E parte dessa construção vem pela luta, e pela luta de manifestação e participação da vida política. Então política, gente, não é um palavrão, como muitos trouxe ou se fez entender dessa forma. A política é uma coisa linda. Né? Eu não pensei em palavras melhores do que essa. Porque a política, quando a gente fala em política, a gente não está falando da politicagem com a qual a gente sempre confunde. Quando a gente fala em política, a gente está falando em participação social, em transparência e em prestação de contas. Esses eixos são eixos da política pública. E são os eixos pelos quais se torna possível a nós, dentro de uma democracia, obviamente, participar da coisa pública e interferir nesses resultados. É claro que a gente tem uma discussão enorme sobre voto, sobre representatividade no Congresso Nacional, etc. Mas, no limite, se a gente tem ou pode participar da vida pública, a gente pode fazê-lo por aí. Pode causar transformação real por meio de políticas. E a participação social é o direito que temos de participar das decisões, inclusive, do legislativo e do executivo, muito embora elas possam nos ser negadas eventualmente, ou de uma forma até natural, né, como a gente vê muito nas instâncias do poder hoje instalado aqui no Brasil. Uma das coisas que a gente resgata, ou que a gente tenta atuar na frente da política pública, é justamente em pautas como essas que a gente falou, da merenda e da cesta básica. Elas compõem o que eu chamo de princípio da dignidade.
não é só o direito à alimentação, mas também é o direito à cultura, gente. Então, merenda e cesta básica, elas cumprem uma função que é uma função realmente de direito à segurança alimentar, né? Então, é o direito que está sendo assistido pela merenda e pela cesta básica. Mas ele não chega ao direito que todo mundo merece ter exercido, que é o direito à cultura, do qual a gastronomia também participa. Então, para se ter direito a uma gastronomia de fato, né, que dignifique o ser humano, a gente precisa fazer movimentos que são movimentos políticos. Não são movimentos partidários, mas são movimentos políticos, muito embora hajam partidos que participem e que corroborem, inclusive, manifestações populares e sociais. Essa da foto é uma delas. Essa aí foi uma foto tirada em um dos eventos do Banquetaço. Não sei se vocês viram o Banquetaço ou participaram. Aconteceu em várias capitais brasileiras, em algumas cidades que não eram capitais também aconteceram, que foi no momento em que foi o CONSEA, né, o Conselho de Segurança Alimentar Nacional, ele foi o primeiro ato, a extinção do CONSEA foi o primeiro ato do governo Bolsonaro. Não sei se vocês sabiam disso, mas data do dia 1º de janeiro de 2019, a extinção simplesmente do conselho que permitia a participação popular, social, no documento mais importante para a dignidade do povo brasileiro, que é o da cultura. Então, o Banquetaço foi esse movimento que pressionou publicamente pela reativação do CONSEA. Objetivo esse que foi alcançado. Ou seja, a participação na política pública é um caminho também gastronômico. A gastronomia, ela fala também por aí. Veja, temos nessa foto comida na mesa. Essa comida foi colocada ali para simbolizar e para efetivamente alimentar as pessoas que estavam ali participando, mas em nome de uma causa muito importante. Então, veja, a gastronomia, ela é, no final, um veículo muito importante de transformação e que não pode ser pensado como sendo apenas no seu léxico original, de que é uma coisa que diz respeito aos padrões de gosto. Ele não pode ser pensado também simplesmente como comércio ou mercantilização de alimentos, mas a gastronomia, ela precisa ganhar esse entendimento de ser ou de participar da vida pública como um agente de transformação. E é por isso que a gente fala em ciências gastronômicas, porque a gente quer que ela participe em todos os aspectos da nossa sociedade. Eita, não sabia. Pensei que tinha mais um slide. Pois é, não terminei muito bem, mas terminei. Eu gosto de concluir com aquela frasezinha final. Mas dessa vez não foi. Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Questões? Querem comentar alguma coisa? Tudo certo? Então é isso, gente. Valeu, povo. Essa foi a nossa conversa de hoje. A gente abordou essa instância, né, da participação da política pública e dos aspectos identitários que formam a nossa concepção de gastronomia. Ah, Camila, comida é direito, cara. Ela pode virar mercadoria porque tudo é mercadoria, tá? A gente pensa em cultura. Cultura é mercadoria também, não é? O que a gente tem que... Como superar isso? Eu acho que a gente supera isso buscando o equilíbrio mesmo, entendeu? Buscando equilíbrio efetivo, né? Ou seja, o equilíbrio nessa participação da vida pública, enfim, na escrita de uma legislação moderna, né, que permita com que esses direitos se tornem direitos efetivos, por exemplo, sabe? Existe essas guerras, a própria Fome Zero que você citou, né, foi citado aqui, que foi um programa que, enfim, muito inédito, né, que foi bem interessante assim para o Brasil sair do mapa da fome,
muito embora ele tenha diversas limitações. Minha esposa, inclusive, trabalhou no MDS na época do Fome Zero, dentro do call center do Fome Zero, e percebeu várias contradições ali do programa e tal, que não dependem exatamente, que não são uma contradição do programa em si, tá? Da proposta que ele tenta resolver, o problema que ele tenta resolver. É muito mais da forma que ele é executado. E aí, de fato, tem um caminho muito longo para a gente conseguir superar. Mas a gente não pode, talvez, Camila, colocar esse dualismo de que existe direito e existe mercadoria. Eu acho que a gente tem que pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Porque a gente precisa aceitar que a sociedade é mercantilista. Entendeu? Tem que aceitar não que é e se acomodar. Tá? Aceitar que é uma sociedade que tem essa regra. Ou seja, que funciona assim. Dentro desse sistema que funciona assim, como que a gente surfa, como que a gente anda e nada contra essa maré para que ela possa gerar dignidade, para que ela possa se tornar direito. Então, o fato da gente fortalecer a agricultura familiar, o fato da gente fortalecer essas instâncias de participação social, como o Conceia, por exemplo, já são o grande adianto, o grande projeto que a gente pode fazer prático como população interessada em gerar direito para a alimentação. Porque, veja, existem direitos e existem a nossa forma de viver na sociedade como pessoas que talvez não dependam desses direitos. Os direitos, eles precisam ser justamente para quem não alcança ou não vai alcançar o lugar onde nós estamos, como imagino, né, que parte de classe média. Né? Nós temos, inclusive, alunos que são bolsistas, né, do Comité de Pensar. Alguns deles são desempregados, então alguns deles que ainda não estão, né, com a idade suficiente, né, para poder entrar no mercado de trabalho. Né? Tem jovenzinhos participando, isso estou achando muito massa. Né? O Comité de Pensar chegou no ensino médio, foi muito legal isso. E você tem, então, essas várias possibilidades de participar do debate político, do debate público, né, em torno da comida. Então, não sei se a gente precisa gerar essa distinção entre a comida mercadoria e a comida direito. Eu acho que as duas participam desse mesmo Brasil e dessa mesma estrutura, que é a estrutura que temos hoje. E a gente precisa usar as ferramentas da democracia para conseguir garantir esses direitos. Só se come com dinheiro. Nesse modo de produção, ou se paga, ou se recebe, por doação, ou se planta. O caminho via política social está destruído, completamente desmontado. Camila está realmente... você está muito certa, tá, no que você está falando. É muito triste realmente ver como que esse governo, como você coloca aqui, está desmontando as políticas públicas, né? Desmontou, né? Está muito claro o que aconteceu. Isso é um fato, gente, não é uma questão ideológica, né? A luta pela política pública é a sua luta. Legal, Camila. A sua área. Mas, no fim das contas, sempre perpassa uma compra de comida pelo Estado para distribuição para a população. A comida sempre é vendida. É isso que precisa ser mudado. Então, quando a gente fala dessa relação que precisa haver com o campo, é uma relação que o Estado possa contribuir para o campo alimentar a cidade e chegar nas pessoas que não têm. E obedecer esses parâmetros que a gente estava discutindo agora, por exemplo, da biodiversidade e da cultura, sabe? Se o problema da periferia, né, de Macapá está sendo o acesso ao açaí, porque encareceu por algum motivo, não sei o que para lá, o Estado precisa chegar lá por meio do açaí, né? Não é mandando lata de leite condensado. Então, assim, é nesse nível que a gastronomia pode contribuir. Nesse nível que a gente pode contribuir pensando a comida, entendendo que comida não é comida. Então você coloca aqui, comida só se come com dinheiro. Só que comida não é comida. Entendeu? Comida é tudo isso. Ou seja, tem espaço, Camila. Eu já estou no momento, talvez hoje, mais esperançoso, mais animado com, pelo menos, as possibilidades que temos, né? As armas que temos para combater essa guerra, e que não são armas, né, que fazem piu-piu
né? São armas mesmo da democracia, ou seja, a cabeça, a arte, entendeu? O direito e a democracia. Enfim, essa é uma aula que busca exaltar de fato a democracia e a participação social nossa na nossa própria vida política. Temos que nos animar mesmo. Socialista é um otimista, vamos me animar. Anime-se, Camilo, porque há muito que ser feito e eu acho que a gente pode ser parte dessa mudança. O Comitê de Pensar, ele tem esse propósito de provocar alguma coisa, né, em relação à mudança, porque ele reflete muito da mudança que foi provocada em mim e de hoje o que eu tenho buscado como participação também social, né, como cidadão, também quero meus direitos para comer uma comida boa, limpa e justa. E é isso, a nossa conversa de hoje. Mais uma vez, agradeço demais a participação de vocês. Nos veremos depois de amanhã, quarta-feira, para a nossa última aula, nosso último encontro, que a gente vai falar sobre o pensamento contemporâneo gastronômico. Vai ser uma viagemzinha bem boa, bem legal, para a gente poder coroar com estilo esse nosso curso. E espero que vocês vão achar massa quando chegar lá. Beleza? A gente se vê lá e bora começar a escrever esse artigo, galera. Ei, Maria Luísa, valeu, massa. Eu sempre fico também com esse sentimento de, poxa, né? Enfim, a gente fica meio saudoso. Me amarro em dar esse curso, ele está mudando e está ganhando outros significados também. E, enfim, bora ver se chega para mais gente. Né? Então, divulguem, porque já temos turma começando a abrir, né? Já pode se inscrever, inclusive. Então, se tiver alguém que queira fazer o curso, lá na Escola de Humanas já está lá direitinho para fazer. Beleza? Obrigado demais, pessoal. Valeu e a gente se vê depois de amanhã. Um beijo.